Hoje é sábado, 28 de setembro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Grêmio. Hoje, no estádio Mané Garrincha, às 21 horas, Botafogo e Grêmio. Rodada importante no Campeonato Brasileiro. Botafogo entrará em campo após a partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. A gente pode ter que lutar ali para vencer e retomar a liderança, ou até mesmo, se tiver um tropeço da equipe alviverde, o Botafogo pode ampliar a sua diferença caso vença a equipe do Grêmio. O adversário é complicado. O jogo será em casa, mas não no estádio Newton Santos. A nossa torcida deve fazer um show no estádio Mané Garrincha, mas o show precisa acontecer principalmente nas quatro linhas para o Botafogo conseguir mais uma vitória dentro de casa. Tudo, mas tudo mesmo, em relação a Botafogo e Grêmio nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A Parimat é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você quer palpitar à vontade, claro, tendo mais de 18 anos, com responsabilidade, sabendo que não é renda extra, é uma maneira para você se divertir, com valores ali bem baixos, R$2, R$5, nada mais do que isso. É algo para você apenas se divertir. Você pode entrar agora na Parimat. Vou deixar o QR Code aqui embaixo. No primeiro comentário tem o link da Parimat para você fazer o cadastro, utilizar o cupom SORTE, aumentar ali, ter um pouquinho de bônus para você conhecer o site. E o principal, se você é novo na Parimat, você pode mandar um print com o seu cadastro para parimat@canaldotef.com e concorrer a uma camisa do Botafogo. E se você quiser também ir em um jogo do nosso glorioso no estádio Newton Santos, você vai fazer o seguinte, vai mandar ali uma frase, porque você merece ir no estádio Newton Santos, e semana que vem irei falar quem vai acompanhar um jogo do Glorioso mês que vem no Newton. Então faça o cadastro, link aqui embaixo, ou aponte o celular no QR Code. Lembrando, não é renda extra, você não vai ficar rico, você vai ter que ter responsabilidade, é apenas uma diversão, colocar aí R$5 e se divertir bastante. Nada mais do que isso, responsabilidade. Hoje, às 21 horas, no estádio Mané Garrincha, Botafogo e Grêmio. Jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo Sport TV e também pelo canal Premier. Um pouco antes, às 18 horas e 30 minutos, a equipe do Palmeiras vai enfrentar no Brinco de Ouro da Princesa o Atlético Mineiro. De repente, a equipe mineira consiga tirar ali pelo menos um ponto da equipe alviverde, e o Botafogo, jogando para a sua torcida, mas não no estádio Newton Santos, tem que vencer a equipe do Grêmio. O Botafogo vem de uma partida muito complexa pela Copa Libertadores da América. Emocional lá em cima, um jogo físico, um jogo emocional, onde a gente consegue a classificação nos pênaltis. E sempre que o time tem uma partida neste nível, o jogo consecutivo é sempre um pouco mais difícil, até mesmo pela questão do Botafogo não ter tido nem tempo para treinar. Chegou na madrugada de quinta-feira no Rio de Janeiro, folgou, os jogadores devem ter descansado o dia todo, fez apenas um treinamento mais leve ontem no Espaço Lunier e viajou para a capital federal. A partida tem várias circunstâncias. Primeiramente, essa física que eu estou comentando com vocês. E através disso, eu acredito que o técnico Arthur Jorge, ele busca ali algumas soluções dentro do elenco que é muito interessante do Botafogo. E claro, uma novidade hoje é o Júnior Santos, que está relacionado, e vamos esperar para ver se o nosso anjo, o raio, o jacaré, vai a campo e quem sabe possa voltar a render. Pelo menos um pouco, né? Claro que ele está voltando e ainda não dá para esperar um Júnior Santos Prime, mas dá para esperar um Júnior Santos com muita raça. Eu acredito em um glorioso com John, na lateral direita, Vitinho ou Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, e eu acredito em Marçal na lateral esquerda, ainda mais que o Alex Telles saiu muito cansado. Uma dupla de volantes com Danilo e Alan, ou Danilo e Tietê. Eu acredito que você deixe seus dois titulares no banco pelo desgaste físico que aconteceu. Luiz Henrique também seja outro jogador que não comece a partida, então você teria Matheus Martins, Savarino, Thiago Almada e no comando de ataque, Tiquinho ou Igor Jesus. Eu acredito em um Botafogo um pouco modificado, até mesmo para conseguir correr. O Botafogo é um time que precisa de intensidade. Mas o técnico Arthur Jorge, ele costuma surpreender e de repente a gente pode ter em campo um time praticamente titular. Mas o Botafogo tem que manter aquilo que é o seu ponto forte. Por isso que precisa de pernas. Quer marcar o Grêmio lá em cima, dar poucos espaços. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer os pontos fracos da equipe do Renato Gaúcho. E um destes é que o Botafogo pode
aproveitar as milhares de falhas defensivas da equipe gaúcha. É um jogo, se possível, matar a partida no primeiro tempo, conseguir fazer um gol ou 2 gols no primeiro tempo, para na segunda etapa você conseguir controlar um pouco mais, principalmente a parte física. Mas o Botafogo tem tudo para vencer a equipe gremista, lá no estádio Mané Garrincha, que hoje deve ter ali, em sua maioria, a torcida do Botafogo. Lembrando que lá no Mané Garrincha você tem 50-50. Apesar da gente achar que a torcida do Botafogo vai colocar, sei lá, muito mais do que a torcida do Grêmio, você deve ter um estádio praticamente lotado de alvinegros. Para falar um pouquinho sobre a equipe do Grêmio, chamo o Léo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Grêmio, o adversário do Botafogo, na noite deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho está na briga contra o rebaixamento. Claro que teve uma temporada muito bagunçada, atrapalhada pela tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul. Precisou viajar para jogar mesmo como mandante, teve jogos adiados, mas o fato é que mesmo contratando e com as coisas se estabilizando no Rio Grande, o Grêmio continuou com uma campanha ruim. É o 14º colocado hoje, com 31 pontos, uma pontuação muito próxima da zona de rebaixamento, 9 vitórias, 4 empates, é o time que menos empatou no campeonato, 13 derrotas, fez 29 gols, sofreu 34. O Grêmio chegou a reagir, saiu da zona de rebaixamento, parecia que estava respirando, mas voltou a ter problemas. Nos últimos 7 jogos, 4 derrotas, apenas 2 vitórias. Fora de casa, o retrospecto do Grêmio não é bom. Nos últimos 12 jogos, 5 derrotas e apenas 3 vitórias. No ano, o aproveitamento como visitante é de 40%. No Brasileirão, o Grêmio é só o 12º melhor visitante. É ruim, mas consegue ser melhor do que o Grêmio mandante. É o 14º. Claro, tem muito a ver com o fato de ter sido um time itinerante. Vamos então para a análise tática do Grêmio, começando com o principal problema defensivo do tricolor gaúcho: os espaços nas costas dos laterais. Tanto o João Pedro quanto o Reinaldo são jogadores ofensivos que usam muito o corredor, que participam muito da armação, da fase ofensiva, aparecendo inúmeras vezes no terço final. Só que o Grêmio tem dificuldade para fazer a recomposição e para fazer também a cobertura desses espaços, o que gera um corredor nas costas desses dois, para que os adversários utilizem. Então é a primeira arma. A segunda questão é que o Grêmio marca mal no meio campo. E isso tem a ver com o fato do Grêmio não ter um Gregory, não ter um volante pitbull, cão de guarda, que reforça fisicamente a marcação por dentro. O Grêmio dá prioridade a volantes fisicamente mais fracos, entre aspas, mais leves, e que tem como característico o passe e a saída de bola. Isso reduz a pegada do Grêmio no meio-campo, que é o 6º time com menos interceptações no campeonato. Ou seja, quando o adversário recupera a bola e vai para o ataque, falta gente para recuperar a bola e acaba estourando lá na defesa. Outra coisa que provém disso são os espaços que aparecem na intermediária, muito próximo à área, de frente para o gol, para que os adversários chutem de média e longa distância. Isso tem sido algo muito utilizado pelos adversários. No meio de semana, por exemplo, o Criciúma vence no jogo atrasado em Porto Alegre por 2-1, com um gol de fora da área na finalização do Ronald. Então é algo que o Botafogo certamente vai ter à sua disposição e que pode tentar utilizar também. Outra característica negativa da defesa do Grêmio é a dificuldade com as bolas altas, mesmo tendo bons zagueiros com esse tipo de característica, mas os adversários têm conseguido levar perigo. O Marquezinho mais defende bolas desse tipo do que sofre gols. O Grêmio não é um time que sofre tantos gols em cabeceios, mas concede muito esses cabeceios. E se aí no mesmo jogo esse lance acontece em profusão, em algum momento a bola acaba entrando. Outra característica importante do Grêmio defensivamente é a questão do desentrosamento da zaga. 6 jogadores se revezam para formar ou a dupla ou o trio de defensores do Grêmio dentro de campo. Isso tem muito a ver, claro, com os problemas físicos do Rodrigo Caio, do Kahneman e do Jeromel. E é muito melhor você ter uma defesa entrosada, que os caras se conhecem pelo olhar e entendem a movimentação e o posicionamento do colega, para tentar desempenhar um papel tático. Quando os caras a toda hora estão trocando o companheiro, isso fica muito mais difícil, a tarefa é muito mais inglória. Além disso, esses 3 que eu citei, mesmo quando estão jogando, eles não têm a mesma condição física dos outros 3. É também um complicador quando você tem jogadas em velocidade, por exemplo. O Rodrigo Caio no embate é um jogador que tem tido sucessivas lesões, então também tem esse probleminha aí. Kahneman, que deve voltar ao time titular, ou seja, a defesa do Grêmio deve mudar de novo para o jogo contra o Botafogo. Pensando o Grêmio no ataque, citei os laterais, se são um problema defensivo, são uma boa solução ofensiva. Tanto o Reinaldo quanto o João Pedro se projetam muito, mas de formas diferentes, e algo que os laterais do Botafogo precisam ficar de olho para ajustar a marcação.
O Reinaldo, claro, tem aquela jogada de tentar levar para a área para um chute ou para um passe para algum atacante mais próximo, mas é um lateral que gera muito volume de jogo buscando a linha de fundo e o cruzamento. O João Pedro ele joga mais por dentro, ele vai menos a linha de fundo, joga um pouco mais por dentro, dando um pouco mais o corredor para o ponta, o que possibilita ali uma aproximação, uma tabela. O João Pedro carrega muito mais para frente do gol, até para uma tentativa de chute. Essa boa atuação dos laterais ocasiona o Grêmio tendo um jogo muito forte pelos lados, pelos flancos, né? Numa parceria com os caras que trabalham mais abertos no ataque, seja o Soteldo, seja o Monsalve, que tem sido o titular nessas últimas partidas do time do Grêmio também. São parcerias, são duplas que se formam pelos lados, que o Botafogo vai precisar ficar de olho nessa marcação também. Além desses caras que atuam de lado, quem também pode abrir em alguns momentos é o Cristaldo. Cristaldo é meia, é um meia mais avançado, é praticamente um quarto homem, jogando muito grudado, muito espetado, pertinho da linha de 3 atacantes. É o artilheiro do time no ano e no campeonato, 5 e 12 gols. Justamente por essa aproximação da linha de atacantes, joga muito dentro da área, é um cara muito perigoso de frente, mas que pode em alguns momentos abrir um pouco mais para fazer uma variação, possibilitar principalmente que o Monsalve, que é meia de origem, possa recuar um pouquinho. Então há uma movimentação importante do Cristaldo, que costuma carregar a marcação e o Botafogo precisa ficar de olho nele. Pensando também no meio-campo do Grêmio, já citei os volantes, a aproximação deles é muito importante. Primeiro porque são os motorzinhos do time. A saída de bola deles é boa porque eles têm essa bola no pé como característica importante. Nos últimos jogos, Vijaçante e Dodi têm sido esses caras, cadenciam quando precisa, aceleram o passe quando precisa também. O Vijaçante ainda tem a aproximação para um passe mais próximo da área, também para finalização. Ele fez o gol do Grêmio na derrota de 2-1 para o Criciúma no meio de semana. Mas tem outros caras que sabem fazer isso também. O PP, o Edenilson, que é uma possibilidade muito grande de começar jogando contra o Botafogo também. Reduzem a marcação, como já falei, mas são importantes para melhorar o passe e fazer ela chegar redondinha no Cristaldo, que é o principal armador desse time do Grêmio. E ofensivamente, dentro da área, o Grêmio voltou a ter uma referência com a contratação do dinamarquês Braithwaite. O Grêmio tinha perdido essa referência com a lesão do Diego Costa. O ataque estava um pouco mais leve e finalizando um pouco menos, com menos de qualidade. Faltava o homem-gol. Braithwaite chegou, pedindo passagem, virou titular, está mostrando qualidade e tem sido decisivo. É que o resto do Grêmio não consegue propor assim tanto o jogo a ponto do Grêmio vencer graças aos gols do Braithwaite. Mas ainda assim ele aumentou o potencial ofensivo do tricolor gaúcho. Então, sendo a referência, o time do Grêmio busca muito ele. Tanto pelo alto, mesmo sendo um time que erra muitos cruzamentos, mas ele é o endereço dessas bolas aéreas, mas também por baixo. E ele é o cara que resolve num passe, recebe, já finaliza, às vezes nem domina, e tem sido goleador, tem sido importante desde que chegou ao time do Grêmio. Então é preciso que a defesa fique de olho no Braithwaite. O time do Grêmio, que contra o Botafogo, deve ter o Edenilson de titular e Monsalve ou Cristaldo devem sair. A intenção é não ter 4 jogadores de frente e só 2 volantes. É reforçar essa linha de marcadores pelo meio com 3 volantes e ter 3 caras lá na frente. Se vai ser o Cristaldo um pouco mais aberto, ou se vai ser o Monsalve, ou até o Cristaldo como 10 atrás, com 2 atacantes só na frente, a gente ainda não sabe, só a cabeça do Renato pode definir. Mas vai ser um Grêmio diferente, tentando marcar um pouco mais. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. Você sempre ali preciso nas análises dos nossos adversários. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal. Lembrando que hoje às 23 horas nós teremos a nossa live pós-jogo, se Deus quiser, para a gente falar sobre mais uma vitória do nosso glorioso de futebol e regatas. Para falar sobre um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala, TF, fala pessoal de casa, tudo bem com vocês? Estou de volta. Agora são outras histórias, são outras emoções. A gente se classificou à semifinal da Libertadores, mas agora é papo de campeonato brasileiro. Mantendo aquele acordo de cavalheiros, o Botafogo vai até Brasília, na Arena BRB, no estádio Mané Garrincha, enfrentar o Grêmio. Essa partida inicialmente seria no estádio Newton Santos, mas por conta de toda a tragédia no Rio Grande do Sul, um acordo de cavalheiros foi mantido entre Botafogo e Grêmio. Por isso, essa partida vai ser no estádio Mané Garrincha. Não vai ter mosaico, eu até gostaria que tivesse, mas não vai ter mosaico. Brasília é um reduto do torcedor alvinegro e com certeza o torcedor vai fazer número no estádio Mané Garrincha. Não vai ter mosaico, em Cariacica teve,
mas tenho certeza que em Brasília também vai ser feita uma grande festa como os brasilienses sabem fazer. Então, vamos focar na participação do Botafogo no novo estádio do Mané Garrincha. Só para pontuar aqui, colocando números exatos, números oficiais de confrontos entre Botafogo e Grêmio, são 68. São 21 vitórias do Botafogo, 18 empates e 29 derrotas. Tá? Então, pontuamos isso aqui. Vamos focar agora em Brasília. Desde 2013, quando o estádio foi reinaugurado, visando a preparação para a Copa do Mundo de 2014, vale dizer também que o estádio também serviu como teste na Copa das Confederações de 2013, a Copa das Confederações, que era um evento teste da sede da Copa do Mundo. Então, quando o estádio foi relançado, o Botafogo jogou lá no mesmo ano, em 2013. De 2013 para cá, são 11 jogos do Botafogo na Arena BRB, no estádio Mané Garrincha. Em 11 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Destaque para a maior vitória, não foi em Campeonato Brasileiro, foi no Campeonato Estadual. O Botafogo venceu o Boa Vista por 4-1 em 2023. Mas em 2022 é o grande destaque. Primeira partida, primeiro clássico do Botafogo na era SAF contra o Flamengo, jogando como visitante no estádio Mané Garrincha e com gol de Herisson, o Botafogo venceu a equipe do Flamengo por 1-0. É a primeira vez que o Botafogo vai enfrentar o Grêmio em Brasília. É a 12ª partida do Botafogo no estádio Mané Garrincha. Que a gente consiga fazer mais uma vítima e que essa vítima seja o Grêmio e que o Botafogo mantenha-se na liderança do Campeonato Brasileiro para a gente ficar tranquilo. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Boa análise que você trouxe aqui, Leozão. Gostei do tema que você trouxe hoje aqui, meu amigo. As redes sociais, tanto de Léo Dantas e Leozão Memória Alvinegra, aqui embaixo em la descrição. O Botafogo tem que ter o que eu falei no começo do vídeo: seriedade, foco e força física. A gente não pode achar que é superior ao Grêmio, pode ganhar a qualquer momento. Se o Botafogo tratar essa partida com a seriedade que trata os grandes jogos, e o Arthur Jorge já cobrou isso publicamente, que as piores partidas do Botafogo foram aquelas que a gente teve uma rotação diferente, a gente se complicou. Os jogadores viram ontem na chegada no hotel o que a torcida brasiliense está fazendo. E essa torcida merece uma entrega absoluta lá no estádio Mané Garrincha. Que a vitória aconteça, que o Botafogo consiga mais uma vez entregar tudo aquilo que a gente espera, que é um time vibrante, que é um time com muita técnica, que é um time ousado e consiga vencer o Grêmio de Renato Portaluppi. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, 23 horas estarei aqui no canal, a live já está programada, só vocês entrarem pra gente falar sobre mais uma vitória do nosso glorioso. E fica aquele meu mantra: se tiver 2 oportunidades, faça as 2. Beijos, fiquem com Deus e fui!